Bom, pessoal, olha nós aqui de novo trazendo mais informações. Eu sou Fagundes, 13 de julho de 2022. Uma coisa, gente, fica até o finalzinho que a gente sempre lê alguns comentários, quem sabe um deles não é o seu. Uma coisa tem me chamado muita a atenção nos atos da esquerda, né? Em algumas investigações. E essa daqui, sobre a questão da motociata, que é o que a gente vai falar agora há pouco, né? Bolsonaro foi nos Estados Unidos e teve uma mega motociata lá pra ele. E é claro, a esquerda revoltada, porque Lula não tem nem uma cachaceata, uma burrociata, uma jumenteciata, uma jegueciata, não tem nada, né? Enfim, uma pingos, não tem nada pra ele, né? Então, logicamente, entraram com uma ação, não só nessa, mas como relacionada àquela também... a Marcha para Jesus em Cuiabá, a Marcha para Jesus em São Paulo, aquela mega motociata, enfim, e outras entraram com ações e uma atrás da outra foram, né, sendo ignoradas no sentido de não encontraram nada, não tinha nada de errado, enfim, e Zé Fini. Né? E aí uma coisa me chama a atenção, né? Aqui, mais uma vez, eles entraram com uma representação para investigar a motociata do presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, que foi um show de bola, né? E aí fica uma coisa engraçada, porque assim, eu fico me perguntando aonde estão esses mesmos camaradas preocupados com o dinheiro, porque assim, Bolsonaro é o presidente da República. Como presidente, ele tem certas prerrogativas. E ele tem direito a certos benefícios por ser chefe de Estado, como a questão do cartão corporativo e outras coisas mais, que a mídia também, a esquerda também insiste em pedir investigação naquilo que é legal, naquilo que é próprio, vamos dizer assim, dos benefícios que o presidente da República tem direito. Lula teve direito ao cartão corporativo, eu trouxe para vocês em 2019, né, uma descrição do que Lula gastou, a gente tinha litros de cachaça de mais de R$1.000, né, nas contas lá do cartão de Lula. E ninguém questiona. Mas tudo bem, não é esse o... Né? Enfim, o questionamento o tempo inteiro de todas as coisas que Bolsonaro faz e reclamando da questão dos gastos. Né? E aí eles pediram... Né? E a minha pergunta Lula está viajando, gente. Ó, Bolsonaro é presidente da República, ele tem prerrogativas, ele tem certas regalias, vamos dizer assim, né, por ser chefe executivo da nação, né? Enfim. E aí eu acho interessante se pede a investigação quanto a isso. A minha pergunta Lula gasta em um jatinho R$80 mil para viajar do ponto A ao ponto B. E ninguém pede investigação. E Lula é o que, por acaso? É presidente da República? Não. É deputado? Não. É senador? Não. É vereador? Não. O que Lula é? Um corrupto. Um corrupto que foi condenado em 3 instâncias, que para sair da cadeia teve que se mudar o regulamento, alterar a legislação e um monte de coisa para poder ele sair da cadeia. Ele não foi inocentado, ele foi solto. Né? E teve a manobra para ele se tornar elegível. Então veja a diferença das coisas. Mas o cara gasta 80 e poucos mil reais num jatinho do ponto A ao ponto B, um outro jato muito mais elegante, né? Gastou 300 mil reais. E a pergunta para quê? Para fazer campanha no Brasil. Para sair do ponto A ao ponto B e ficar viajando o Brasil às nossas custas. Bolsonaro, quando foi, acho que não sei se foi em 2019 ou foi em 2020, ele viajou para um dos países ali no Oriente Médio e a gente teve um outro ministro que ele pegou um jatinho da FAB, né? Pegou o jatinho da FAB, foi para a Europa, da Europa ele depois foi lá para onde Bolsonaro estava. E isso foi um pau danado. Na época, inclusive, até houve, né? O ministro até saiu, ou foi ministro, ou foi secretário, uma coisa assim, né? Ele acabou até sendo mudado de cargo por causa desse ato, né? Foi quase 700 mil reais nesse voo, gastos. E aí,
resultado, né? Houve-se, né, a correção, houve-se a punição. Você vê que Bolsonaro não passou a mão. Mas no caso de Lula, Lula viaja para todo lado às nossas custas, gastando uma fortuna do dinheiro público. E aí ninguém pede investigação desse dinheiro. Mas vamos lá. Bom, presta atenção na matéria. PGR pede ao STF arquivamento de pedido para investigar motociata de Bolsonaro nos Estados Unidos. Ou seja, a PGR acabou de pedir o arquivamento porque não encontra nada. Você vê que a questão é toda política. O presidente que tem direito a utilizar o dinheiro é investigado porque utiliza. O cara corrupto, condenado, solto por uma benesse da justiça, usa o dinheiro do povo e não é investigado. Quer dizer, quem que você se preocuparia em investigar? Um homem honesto ou um cara corrupto? Mas investigam um honesto e passam a mão na cabeça do corrupto, né? Vamos à matéria. Se você não é inscrito no canal, chamando a atenção para você nesse contexto, para você ver aonde eles deveriam focar, eles não focam. Lula não é nada, é só um pré-candidato, mas está gastando dinheiro como se fosse um rei. Em contrapartida, querem investigar o chefe da nação por gastar dinheiro naquilo que convém, ou naquilo que ele tem direito de gastar. Mas aí você vê a PGR pedindo o arquivamento, é porque não houve gasto indevido. Será que se a gente investigar Lula, teremos esse mesmo resultado? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária, seja um patrocinador do nosso canal. Nossas lives são todos os sábados às 21 horas e aqui você do outro lado é quem faz a live. A Procuradoria-Geral da República, PGR, pediu que o Supremo Tribunal Federal, STF, arquive uma ação contra o presidente Jair Bolsonaro, PL, e o ministro da Justiça, Anderson Torres. O pedido de investigação seria por conta de motociata realizada em Orlando, nos Estados Unidos. Com participação do jornalista Alan dos Santos, alvo de ações do STF. Na visão da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, a causa da notícia-crime não é legítima para uma investigação no âmbito do STF. Né? E aí ela continua. Deixa eu ver aqui. Lindora considera que a petição deveria ter sido movida como notícia de fato e que o autor da ação agiu desta forma com possíveis intenções midiáticas. Ou seja, ao acionar o STF, quem fez o pedido não fez na intenção de denunciar um crime, e sim na intenção de criar um ambiente de crime para induzir as pessoas na ideia de que houve, mesmo sem haver um crime. Essas comunicações de volume inegavelmente expressivo e em desfavor de autoridades públicas, incluindo-se o presidente da República e ministros de Estado, são processadas como notícias de fato na Procuradoria-Geral da República, justamente para funcionarem como uma espécie de purificador e de anteparo à Corte Constitucional, a fim de não sobrecarregar a já pesada estrutura investigativa do Supremo Tribunal Federal, analisou. Além disso, a vice-procuradora discorda da alegação sobre o crime apontado de suposta prevaricação, por não informar as autoridades sobre a localização de um foragido da Justiça. De acordo com a PGR, sem a conduta nuclear do tipo penal, não se configura crime de prevaricação a participação do chefe do Poder Executivo e de ministros de Estado em evento político fora das fronteiras nacionais, que contou entre os diversos participantes com a presença de pessoa foragida. Ou seja, não pode se criminalizar o presidente por uma coisa que está acontecendo lá fora da nossa jurisdição, da Justiça, né? Impõe-se reconhecer que não há como se atribuir ao presidente da República e ao ministro da Justiça e Segurança Pública o cometimento de infração penal, afirmou. A ação movida contra Bolsonaro e Torres no STF partiu do líder da minoria na Câmara dos Deputados, Alencar Santana, PT de São Paulo. Ô, Alencar, por que você não pede para investigar os gastos do Lula com as viagens jatinho, cara, de 80 e poucos mil? Né? Um jato mais luxuoso, de 300 mil reais. Por que não pede? O que podia pedir investigar esse negócio, né?
O parlamentar considera que os dois tinham de informar as autoridades sobre a localização do foragido. Alencar acusa o presidente e o ministro por crime de responsabilidade e prevaricação no processo contra Alan dos Santos. Agora cabe à ministra Carmen Lúcia decidir a ação. E aí finaliza a matéria. Ou seja, lá tava cheio de gente, devia se processar todo mundo que tava lá, porque todo mundo viu o Alan dos Santos lá. Então não só o presidente, todo mundo prevaricou, porque todo mundo tava lá. Quem filmou, quem estava participando, quem organizou, quem estava aboletado no meio, todo mundo deveria ser indiciado, não deveria? Porque só o presidente e só o ministro da Justiça. É lógico, como Lindora afirma ali em cima, o objetivo aqui era midiático, não criminal. Bom, vamos aos comentários. Aperta aí o botão valeu demais se você gostou desse vídeo e seja um patrocinador do nosso canal. Deixa eu ver, Tércio e Josilda Batista. Grande Tércio, como é que você tá, meu irmão? Firme e forte por aí? Até dia das eleições não vai acabar essa guerra. Acho essa não vai acabar nunca, ele escreveu, né? Não, até o dia das eleições eu acredito que isso aqui vai se intensificar e muito. A gente tem que ficar muito atento. E uma coisa que eu venho falando, gente, prestem atenção. Não façam juízo de valor antes de alguma investigação concreta. Quem fez juízo de valor, como a mídia fez em cima desse caso lá do guarda, lá de Foz, hoje tá com o rabinho entre as pernas, porque nada do que a mídia descreveu é de fato a realidade. Vídeos mostram outra realidade, a própria família do cara, do petista, mostra outra realidade e por aí vai. Bom, família de petista morto em Foz do Iguaçu repudia exploração do caso por Gleisi Hoffmann. Gente, a própria família do cara, do guarda petista, chegou ao ponto de dizer que tem pavor da Gleisi. Daí você tira. Jane Maria Fernandes da Costa. Jane, tô sentindo sua falta na live, querida. Cadê você na live, hein? Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. A esquerda adora subir em cima. Aí ela colocou aqui de arroba velhas para usar de palanque político. Ela escreveu aqui, né? Tipo em cima da desgraça, do cadáver do povo, do caixão. Família de petista morto em Foz do Iguaçu repudia a exploração do caso por Gleisi Hoffmann. Marcar o coração aqui. Bom, a gente tá aqui a matéria, daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Um abraço, fiquem com Deus. Fui, opa, quase não vou, fui agora.